Olá, aqui é o professor John Linux e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a computação quântica, computador quântico. Muito bem, vamos iniciar. Computador quântico. Computador quântico é um dispositivo que executa cálculos fazendo uso direto de propriedades da mecânica quântica, tais como sobreposição e interferência. A teoria quântica surgiu em 14 de dezembro de 1900, com as teorias de Max Planck. A partir daí, outros cientistas criaram várias teorias que concretizou a física quântica, que evoluiu até a criação do Q System One, que é o computador quântico da IBM, criado para empresas, e foi apresentado no CES, o maior evento de tecnologia do mundo, em 2019. E este computador tem por objetivo revolucionar o universo. Vamos falar um pouco da física clássica. Os conceitos de onda e partícula estão separados na física clássica e é totalmente diferente do universo quântico, pois ambos os fenômenos podem se sobrepor, isto é, os valores lógicos 0 ou 1, que é a unidade, a quantidade elementar de informação do mundo quântico, esta unidade básica, chamada qubit, pode ter valores 0 ou 1 com um bit, mas também possui os dois valores ao mesmo tempo. Uma estrutura descrita como sobreposição. Vou tentar explicar. No mundo clássico, na física clássica, nós trabalhamos com o 0 ou 1. Tudo que o computador processa é o 0 ou 1. Mas, quando chegamos ao mundo elementar, de partículas subatômicas, como átomos, elétrons e outras partículas subatômicas, esse conceito ele não existe. O 0 pode ser 0 ou pode ser 1. O 1 pode ser 1 ou pode ser 0, pois é como se essas partículas se sobrepossem, ocorresse a sobreposição de partículas. Essa característica, em teoria, permitirá aos computadores quânticos realizar milhões de cálculos simultâneos. Então, hoje, a nossa computação ela é sequencial. Com a computação quântica, nós vamos ter cálculos simultâneos, todos ao mesmo tempo. Então, vamos aqui do básico. Computador atual, uma tarefa por vez, sequencial. O computador atual trabalha com os valores lógicos 0 ou 1. Todos os dados de informação dos computadores tradicionais são representados apenas por dois valores lógicos. Os valores 0 ou 1. São lógicos que representam o verdadeiro ou falso, o sim ou não, o aprovado ou reprovado, e etc. E dessa forma podemos representar o mundo computacional de hoje. Textos, fotos, vídeos. Tudo que um computador processa hoje é apenas 0 ou 1. Evidentemente, não apenas com um bit, que seria o 0 ou 1, mas com grupos, como o byte, que é um grupo de 8 bits. Então, os bits são agrupados e vamos ter uma sequência de 8 zeros ou 1, que é denominado de bytes. Claro que a computação evoluiu bastante. Então, no início a gente trabalhava com bytes. Hoje nós temos grupos e mais grupos de bytes. Ou seja, nós temos os múltiplos do bytes, tais como o kilobyte, 1024 bytes, megabyte, gigabyte. E a nossa computação, por padrão, hoje trabalhamos com a casa do terabyte. Então, tudo hoje na computação atual, computação clássica, é 0 ou 1. Bits, seus múltiplos, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte.
diferentemente da computação quântica, que eu estou colocando aqui como mundo bizarro. Então, você vai se espantar com a computação quântica. E para que não fique esse espanto todo, chame apenas de mundo bizarro. Bizarro por quê? Porque no mundo subatômico, todos os conceitos que nós utilizamos aqui no nosso mundo real ou da física clássica, eles praticamente não existem lá. Então, na física clássica, onde os conceitos de onda e partícula estão separados, é totalmente diferente do universo quântico, pois ambos os fenômenos podem se sobrepor. Então não existe a partícula nem a onda, eles se sobrepõem. É o caso do zero, que pode ser um que pode ser zero. No mundo quântico, temos o qubit, ou bit quântico. E esse assume, além dos valores 0 ou 1, como bit, também os dois valores ao mesmo tempo, constituindo uma estrutura descrita como sobreposição. Essa característica, em teoria, permitirá aos computadores quânticos realizar milhões de cálculos simultaneamente. Então, o nosso computador é sequencial. O computador quântico vai realizar tarefas simultaneamente, diferente do computador tradicional. Bem, para a gente poder mostrar o poder da computação quântica, imagine que você tenha um computador quântico com 10 qubits. O poder de processamento dele é da casa de 1024 bits. Mas imagine também que você quer aumentar essa quantidade de qubits no processador. Vamos aumentar para 15 qubits. Observe que eu aumentei de 10 para 15 qubits. O que vai acontecer com o poder de processamento desse computador quântico? O poder de processamento dele vai aumentar de 1024 para 32.768 bits. Então observe que o aumento em qubits foi pequeno, mas o aumento computacional comparado com o computador tradicional foi exponencial. Então é isso que se espera do futuro, que esse computador com uma quantidade não tão grande de qubits tenha um poder de processamento bem superior, né, ao que existe hoje. E é isso que vai acontecer. Mas vamos falar do computador quântico, imaginando uma maneira bem simples. Se alguém tivesse lhe oferecendo um computador quântico, o que ele lhe diria? Então, a primeira coisa que ele diria é: o processador quântico possui transistores que processam bitcoins, ou seja, qubits e não bits, onde cada qubit desse, o 0 pode ser 0 ou o 0 pode ser 1. O 1 pode ser 0 ou o 1 pode ser 1. Ou seja, nós temos aí uma espécie de universo paralelo. Nós temos aí uma espécie de sobreposição. E, portanto, essa máquina é a máquina mais evoluída que o homem já pôde construir até o momento. Se você tivesse que participar de um jogo contra um computador quântico, um jogo de moedas, imagine que você vai jogar 3 moedas com o computador. Ele escolhe a primeira. Ele verifica que é cara, mas não lhe mostra. Você escolhe a segunda moeda. Verifica que é coroa. E você não mostra para ele. Aí você sabe que se a terceira moeda que ele tirar, terceira moeda do jogo, for cara, ele ganha. Mas se for coroa, você ganha. A possibilidade de você ganhar um jogo desse é praticamente zero. Por quê? Porque quando ele pegar a terceira moeda, ele vai usar o conceito de física quântica, o mundo bizarro, onde como se 50% dessa moeda fosse cara e a outra 50% fosse coroa. E quando ele fosse lhe mostrasse apenas cara. Então não tem a mínima chance de você vencer um computador assim. Porque ele trabalha no mundo bizarro, ele trabalha no mundo quântico. E, portanto, totalmente diferente desse mundo real que nós conhecemos aqui.
A terceira moeda, ele usou o conceito de Bitcoin, onde o zero pode ser 1 e o 1 pode ser 0. Então ele sobrepõe a cara e coroa, ele mostra cara. Dessa maneira, praticamente ele nunca vai perder. Esse teste já foi feito com um computador quântico e mais de 97% das vezes ele venceu. Portanto, as vezes que ele perdeu é só uma questão de erros que vão ser corrigidos de processamento. Muito bem. Segunda opção, o computador é sequencial. Então, se você tivesse que ouvir sobre o computador quântico, uma propaganda seria: ele não é sequencial. Então, ele visualiza tudo como um todo, como o ser humano visualiza. Então, imagine que você estivesse num labirinto, o computador comum estivesse num labirinto. Ele vai testar todas as saídas muito rapidamente e vai descobrir a saída muito rapidamente. Porém, ele vai ter que testar sequencialmente, uma de cada vez. Já o computador quântico não, com poucos bits quânticos, ele vai testar todas de uma vez só. É como se ele estivesse de cima olhando para baixo e vendo todas as saídas, todas as opções ao mesmo tempo. Existem hoje apenas 2 protótipos que foram lançados pela IBM, do computador quântico com 20 qubits. No futuro, muito próximo, vai ser testado experimentos que não são possíveis hoje, somente com computação quântica. Ninguém nesse momento, com todo o silício do universo, pode construir um computador semelhante a esse. Pelo menos foi o que o responsável pelo computador quântico falou na sua palestra sobre o DeWitt. O núcleo possui um chip menor que uma unha e no futuro poderá descobrir planetas com características semelhantes à Terra daqui a aproximadamente 5 anos. Então são fatos que podem ocorrer com a computação quântica. Como trabalha com a partícula onda, né, o princípio da dualidade, como eu acabei de falar, a física quântica, mundo bizarro, vai possibilitar o teletransporte de pessoas daqui a aproximadamente 10 anos. Então imagine aí, o teletransporte. Lembrando que o teletransporte de partículas hoje já foi testado. Então é feito um entrelaçamento de partículas, uma partícula A e uma B, uma terceira partícula C entrelaçada com a partícula A. Lembrando que toda vez que duas partículas são entrelaçadas, se você medir uma partícula, a outra sofre esse efeito. Então, como ocorre o entrelaçamento da terceira partícula, que é a partícula A, dessa maneira a partícula B ficou com as características da partícula C, ou seja, ocorreu o teletransporte sem transporte de massa. Isso já é feito, já foi testado à distância. Então, o teletransporte pode ser uma realidade daqui a 10 anos com o computador quântico. Ainda, se alguém estivesse vendendo um computador quântico, diria: cada qubit é como um universo paralelo. Então, no futuro, teremos acesso a vários universos paralelos daqui a 10 anos, aproximadamente. Ora, se cada qubit é um universo paralelo, a interação vai ser possível. Imagine um computador com 20 qubits. São 20 universos paralelos. 512 qubits. São vários universos paralelos. Então, um dos criadores do computador quântico, responsável pela criação, ele disse que no futuro o ser humano vai poder interagir com esse universo paralelo. Mas ele diz que a maior característica do computador quântico é esse tópico 7, a inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente lembra do filme IA, né? Ou AI.
a inteligência artificial. A inteligência artificial fará criar máquinas humanas, semelhantes a nós, porém mais inteligentes daqui a 15 anos. Então, a inteligência artificial que é usada hoje em cartão de crédito, né, controle de sistema bancário, no futuro, muito próximo, daqui a 15 anos, vai ter uma evolução exponencial. Graças a quem? A computação quântica. No futuro, serão criadas máquinas humanas com poder computacional superior à mente humana. Porque o computador quântico já trabalha dessa maneira. Ele não é sequencial. Ele vê o problema como um todo. Oitavo, o código da internet que protege cartões de crédito e sistema bancário será quebrado em poucas horas, poucos dias, poucas semanas, o que levaria centenas de milhões de anos, vai ser quebrado em poucas horas. Claro que vão criar um outro código, mas o impacto disso aí é muito grande. Além desses códigos aí, os códigos de segurança militar, que controlam foguetes, que controlam armas de elevado alcance, vão ser quebrados rapidamente. Pelo menos é a previsão com a física quântica. Teoricamente, isso tudo parece o fim, mas é apenas o começo do mundo bizarro, começo da física quântica. Na verdade, a física quântica ela já existe no nosso meio. Por exemplo, a própria comunicação usa ondas eletromagnéticas. Um simples Wi-Fi em sua residência usa ondas eletromagnéticas. Isso é física quântica. Mas o poder computacional do computador quântico é totalmente diferente de tudo que você já viu. O mundo das partículas subatômicas, que não obedece às leis desse mundo que nós conhecemos, é a evolução da tecnologia. Com o processador quântico, como o processador quântico é muito sensível, deve ficar isolado em uma temperatura muito baixa. A menor temperatura que possa existir, que seria o zero absoluto, o menos 73 graus Celsius. Uma temperatura que não é encontrada nem entre as estrelas, o universo estelar. Mas esse processador está nessa temperatura, ele não pode sofrer variação nenhuma de temperatura. É considerada a temperatura zero Kelvin, a temperatura em que as partículas elas não se movimentam. É como se esse chip fosse criado por um deus alienígena, pelo menos é o que falou um dos criadores do computador quântico. Hoje, o Q-System One é o computador quântico de 20 qubits, é de 15 milhões de dólares. E no futuro tudo será compartilhado.